Olá, eu sou ResuFilme e hoje eu vou resumir o filme Vivarium, um filme de terror, suspense e ficção científica, em que um casal fica preso em um labirinto de casas e são obrigados a criar um menino estranho. Esse vídeo tem spoilers. Gemma trabalha como professora de um jardim de infância em uma pequena escola. Depois das aulas, ela se junta ao namorado, Tom, que trabalha como zelador da escola. O casal está atualmente procurando uma nova casa, planejando constituir família. Então eles vão para um pequeno escritório da Yonder, uma nova imobiliária. O casal entra e um homem os acolhe, apresentando-se como Martin. Martin começa contando a eles sobre uma subdivisão, Yonder, e como seria perfeita para jovens casais que procuram um novo lar. Tom e Gemma notam que Martin é um pouco excêntrico, falando e se comportando de maneira estranha, mas eles continuam para ouvi-lo. Martin os convida para ir lá, mas eles estão hesitantes. Gemma diz que não está procurando uma casa no subúrbio, mas Martin insiste que os preços baixos atraem mais pessoas, dizendo a Tom e Gemma que as casas podem acabar logo. Finalmente, Gemma decide que um olhar rápido não faria mal e eles concordam em seguir Martin. Eles dirigem um pouco antes de chegarem lá. Lá está cheio de fileiras e mais fileiras de casas, todas indistinguíveis umas das outras. Eles param na casa 9 e Martin os mostra lá dentro. Eles percorrem os quartos, e Martin oferece bebidas e um lanche, mas o casal rejeita. Eles sobem as escadas, chegando a um berçário, e Martin pergunta se eles têm filhos. Gemma responde que não, e Martin imita o que ela disse, até suando e agindo como ela. Eles vão para o quintal, mas Martin desaparece. Gemma e Tom saem e veem que o carro de Martin sumiu. Eles interpretam isso como um sinal de saída e começam a dirigir. Eles tentam navegar pelas casas sem fim, mas descobrem que continuam voltando para a casa 9. Eles tentam usar seus celulares e veem que não tem sinal. Eles continuam dirigindo por mais algumas horas, mas de alguma forma sempre acabam na casa 9. A noite chega e o carro fica sem gasolina. Eles coincidentemente acabam na casa 9. Famintos e com frio, eles decidem entrar na casa. Eles comem a comida que Martin havia oferecido antes e descobrem que a comida não tem sabor. No dia seguinte, Tom decide escalar o telhado, na esperança de ver em que direção eles deveriam ir. Ele fica consternado ao ver as casas de Yonder se estendendo no horizonte. Tom sugere que eles sigam o som e mantenham essa direção até chegarem à borda. Eles começam a andar, pulando cercas vivas e escalando cercas, certificando-se de manter a mesma direção. Depois de várias horas, os dois estão exaustos e encontram uma casa com as luzes acesas. Eles entram e veem que estão de volta à casa 9. Gemma encontra uma caixa cheia de comida e suprimentos na frente da casa e começa a ligar para quem o entregou. Tom despeja o conteúdo da caixa e usa-o para colocar fogo na casa. Tom espera que o fogo e a fumaça alertem as autoridades próximas, pensando que os bombeiros viriam. Eles dormem no meio-fio e acordam no dia seguinte para outra caixa. Gemma abre e encontra um menino. A casa 9 permanece de pé, não afetada pelo fogo. O tempo passa e o bebê parece ter envelhecido 10 anos. Tom e Gemma acordam com a criança esperando por eles. A criança então começa a falar, parecendo imitar coisas que Tom e Gemma disseram. A criança então exige que Gemma meça sua altura. É revelado que a criança tem apenas 3 meses de idade. Ele então começa a gritar, e Tom e Gemma correm para lhe servir o café da manhã. O casal se junta a ele e come em silêncio. Tom coloca as sobras de comida junto com todo o lixo em uma caixa e leva para fora. Tom e Gemma então se sentam no gramado, esperando que quem recolhe o lixo apareça. Gemma diz que a espera é inútil, pois o lixo nunca é coletado se eles assistirem. Gemma observa que o menino sempre os observa, e Tom a corrige, dizendo que a criatura não é humana. Tom então acende um cigarro, fuma e o joga na grama, mas a grama abre para cima, revelando a sujeira. Tom atinge o solo com uma picareta e descasca camadas. Ele consegue mais equipamento, e ele e Gemma começam a cavar. Gemma verifica a caixa cheia de lixo e vê que ela desapareceu. Ela pergunta ao menino se ele pegou a caixa, mas ele permanece quieto. Ela tenta contar a Tom, mas Tom a ignora, pedindo a Gemma para deixá-lo em paz e deixá-lo escavação. Mais tarde naquela noite, o casal fica íntimo na cama e o menino os observa em segredo. No dia seguinte, Tom continua cavando e produziu um monte considerável de terra no jardim. Gemma está presa lá dentro lavando a roupa, e o menino liga a TV, hipnotizado,
observando um feed estranho mostrando linhas irregulares na tela. Tom continua cavando noite adentro e se junta a Gemma dentro de seu carro. Tom diz que gosta de ficar no carro porque ele fede. Ao contrário de tudo no Yonder, o carro é a única coisa que parece real para ele. Gemma concorda, dizendo que gosta de ficar no carro para respirar. Tom acidentalmente bate no rádio do carro e ele liga. Os dois ficam chocados ao descobrir que ainda está funcionando. Eles saem e começam a dançar, parecendo felizes pela primeira vez em algum tempo. O menino os observa e eventualmente se junta a eles, dançando. Ele fica no meio e tropeça em Tom. Tom cai e bate com a cabeça no meio-fio. Irritado, ele pega o garoto e o joga no asfalto. Gemma verifica se o menino está bem e ele aparece ileso, sorrindo. Gemma está preocupada com o menino, mas o menino se levanta e continua dançando. Mais tarde, Gemma está colocando o menino na cama. Ela diz a ele que ele precisa entender que ela e Tom não podem estar com ele o tempo todo, tentando explicar ao menino por que preferem ficar longe dele. O menino balança a cabeça e diz boa noite, chamando Gemma de mãe. Gemma o corrige, dizendo que não é sua mãe. O menino então começa a gritar, e Gemma ordena que a criança pare, dizendo que eles fizeram de tudo ele queria. Gemma pergunta o que ele quer e o menino implora que ela seja sua mãe. Gemma fica enojada, gritando com o menino e o deixando. Ela então vai para a cama e inicia uma intimidade com Tom, mas Tom não responde. Em vez disso, ele se desculpa, dizendo que não está com humor. No dia seguinte, o menino entra e acorda Tom e Gemma com gritos. Eles então vão para o café da manhã, e Gemma pergunta a Tom o que ele fará durante o dia. Ela pergunta se ele vai continuar cavando e Tom concorda. Gemma tenta fazer mais perguntas, mas Tom não parece estar com humor para conversar. Tom continua cavando no buraco até ouvir um som estranho vindo das profundezas do subsolo. Mais tarde, à noite, Tom é acordado, ouvindo o som estranho novamente. Ele corre para a sala de estar e encontra o som peculiar vindo da TV que o menino está assistindo. Tom desliga a TV, mas o menino liga novamente. Gemma então o desliga, repreendendo o menino, mas o menino continua observando. Finalmente, eles desistem e o deixam. No dia seguinte, o menino está gritando novamente, esperando para ser servido o café da manhã. Tom finalmente se encaixa e pega o garoto. Ele tranca o menino em seu carro, com a intenção de matá-lo de fome. Gemma protesta, mas Tom a segura. Tom arrasta Gemma para dentro, prendendo-a no chão. Ele tenta falar com sentido para ela, dizendo-lhe que o menino a controla, fazendo agir como a mãe do menino. Finalmente, Tom solta a Gemma e diz que não vai mais permitir que ela ajude o menino. Ele argumenta que quem quer que lhes dê o menino teria que intervir para impedir que o menino morresse de fome. Gemma então pergunta se eles vão ficar parados e assistir o menino morrer, e Tom corrige ela, dizendo a ela que a criança não é um menino, nem é humano, pedindo para ela parar de se referir para ele como tal. Gemma então pega as chaves do carro e recupera o menino. Ela se desculpa com a criança, dizendo que Tom não iria machucá-la. Tom observa, ameaçadoramente, o menino e Gemma. Tom continua cavando à noite, tossindo e arfando. Ele tenta se comunicar com as vozes que ouve do subsolo, gritando, perguntando se as vozes podem ouvi-lo. Dentro de casa, Gemma conversa com o menino, explicando-lhe o que são os sonhos. Ela então dorme ao lado dele. Tom acorda na manhã seguinte depois de dormir no buraco. Ele entra em casa tossindo. Ele encontra a Gemma e o menino, que estão saindo, mas não dizem nada. Tom então toma o café da manhã em silêncio. Gemma e o menino estão deitados no campo, fazendo um piquenique. Gemma aponta para uma nuvem e pergunta do que o menino acha que a nuvem tem a forma. Ele responde que está na forma de uma nuvem. Ela aponta para outro, e o menino diz a ela o mesmo. Gemma diz ao menino que as nuvens fora de Yonder vêm em diferentes formas e tamanhos. Todas as nuvens em Yonder têm o formato perfeito para se parecerem com nuvens. Gemma deita na cama à noite, soluçando, enquanto Tom permanece do lado de fora, no frio, dormindo em seu buraco. No dia seguinte, Gemma percebe que o menino havia sumido. Então ela começa a procurá-lo, caminhando pelos bairros. Ela chega em casa no final da tarde e vê o menino parado perto do buraco. Ela corre até ele e pergunta onde ele esteve o dia todo, mas o menino não responde e, em vez disso,
Entrega um livro a Gemma. Gemma folheia o livro e o encontra cheio de símbolos estranhos e alienígenas. O livro parece ser um livro de pesquisa informativo que parece ter sido escrito por alguém ou algo estudando humanos. Possui ilustrações e diagramas sobre os humanos e como a humanidade vive e se reproduz. Tom se recusa a dormir na casa e decide continuar dormindo no buraco. Infelizmente, isso o levou a desenvolver um ataque de tosse. Então ele permanece do lado de fora no frio, embora esteja visivelmente sentindo muitos desconfortos. Gemma fala com o menino e pergunta onde ele esteve. O menino diz que conheceu alguém, mas não tem permissão para dizer quem ou o que era. Gemma então convida o menino a brincar de fingir. Ela pede a ele para agir como Tom, e o menino obedece, imitando a voz de Tom e dizendo coisas que Tom já disse no passado. Gemma então pede ao menino que finja ser ela, e o menino faz a mesma coisa. Finalmente, ela pede ao menino para agir como a pessoa que conheceu quando desapareceu, e o menino começa a rosnar. Dois caroços aparecem na garganta do menino e ele produz um som estridente e horrível. Gemma recua, apavorada com a criatura falando com ela. Ela começa a chorar, dizendo que quer ir para casa, e o menino sorri, dizendo que ela já está em casa. Mais tempo passa e a criança se torna um homem. Gemma serve o jantar para ele, e o homem pergunta por que Gemma ainda é educada com ele. Ele pergunta se ela tem medo dele, e Gemma diz que não tem certeza. Ela então leva comida para Tom, que está hospedado em seu quarto, barrando a porta. Eles comem no quarto, e Gemma diz a não Tom que se arrepende de não ter permitido que Tom matasse o homem quando ele era jovem. Após a refeição, Gemma leva Tom ao banheiro e o limpa. O corpo de Tom está marcado com hematomas e ele está visivelmente tendo problemas para andar. No final da tarde, Gemma se prepara para sair, planejando seguir o homem. O homem caminha por lá, e Gemma faz o possível para segui-lo, mas parece que o homem desaparece e reaparece em todos os bairros. Então Gemma não consegue acompanhá-lo. Naquela noite, o Tom fraco continua cavando. Ele finalmente atinge algo e o desenterra com entusiasmo. Ele consegue e descobre que é uma bolsa com um corpo dentro. Ele corre para sair do buraco, apavorado. Enquanto isso, Gemma está tendo problemas para encontrar o caminho de volta. Tom chama por ela, e ela liga de volta. Ela corre, seguindo o som da voz de Tom. Tom cai na calçada, incapaz de gritar, e Gemma finalmente chega, descobrindo Tom sofrendo no terreno. Ela carrega Tom de volta para casa, mas a porta está trancada. Ela tenta bater, exigindo que o homem os deixe entrar, mas o homem a ignora. Ela traz Tom para o carro e eles dormem dentro dele. O homem sai de casa no dia seguinte, e Gemma pede sua ajuda enquanto Tom fica mais doente. O homem sorri e diz a ela que acha que chegou a hora de libertar Tom. Ele os deixa, e Gemma coloca Tom nos braços na calçada. Eles relembram, falando sobre a noite em que se conheceram e como Tom acabou acordando no apartamento de Gemma na manhã seguinte. Tom diz que se sentiu em casa no apartamento de Gemma quando pôs os olhos nela. Tom então fecha os olhos e para de respirar. O homem volta carregando uma caixa, e Gemma abre para encontrar um saco para o corpo de Tom. Ela começa a chorar e soluçar, e o homem a imita. O homem então coloca Tom no saco para cadáveres e o joga no buraco que Tom cavou. Gemma acorda na manhã seguinte, esperando um homem sair de casa. Quando o homem sai, Gemma caminha atrás dele com uma picareta. Ela tenta atingir o homem, mas o homem consegue se esquivar, rosnando para ela. O homem começa a engatinhar em direção à calçada, agarrando-o e levantando-o. Ele rasteja sob a calçada, mas Gemma consegue segui-lo para dentro. Gemma parece se ver em uma estranha sala e está atingida de vermelho. Ela encontra um menino assistindo televisão, mas vê que é um menino diferente. Ela vai para a cozinha e encontra uma mulher chorando. O chão se abre, engolindo Gemma, e ela cai em um quarto onde um casal está tendo relações sexuais. Um homem está com eles, aplaudindo. Gemma novamente afunda no chão e se vê em um banheiro, onde encontra um homem morto na banheira. Ela desliza para o chão novamente e se encontra de volta à casa 9. Ela cai no chão, derrotada. Ela então pergunta ao homem o que é lá e por que isso está acontecendo com eles. O homem não responde, mas diz a Gemma que ela é mãe e que seu único propósito agora é morrer. O homem a coloca em um saco para cadáveres, e Gemma diz que tudo que ela e Tom sempre quiseram foi um lar. O homem ri mais uma vez, dizendo que ela já está em casa. Enquanto o homem fecha o zíper da bolsa, Gemma deixa escapar um comentário final,
dizendo ao homem que ela não é sua mãe. O homem então arrasta Gemma a escada abaixo antes de jogá-la no buraco com Tom. Ele cobre o buraco, pega o carro de Tom e sai de lá. Ele chega de volta à cidade para o pequeno escritório de Yandere e encontra Martin esperando por ele. Martin envelheceu dramaticamente. Mal conseguia se mover. Martin entrega ao homem seu crachá. E o homem pega um saco para cadáveres de uma gaveta e coloca Martin dentro. O homem então dobra o saco para cadáveres com Martin dentro. E ele o amassa, cabendo em uma gaveta. O homem então se senta à mesa, esperando por outro casal esperançoso, ansioso para levá-los para lá.